E aí pessoal, beleza? Vou mostrar para vocês agora a configuração, tá, da simulação 2D e 3D aqui usando o software, tá? Vamos passar aqui para a tela do simulador, onde a gente vai conseguir configurar aí todos esses itens. Eu deixei tudo desconfigurado, então eu resetei todas as informações para a gente configurar, né, o passo a passo, todas as informações para a gente conseguir visualizar, né, os movimentos da ferramenta aí de forma da forma aí ideal, né, para simulação. Então, só para a gente acessar aquela parte de menu, a gente tem que vir aqui no botão F6, tá? O Part Program Edit, que é o mesmo caminho que você usa para acessar os programas. Deixei um programa aqui, programa por 106.000 já ativo, para a gente já visualizar como já a simulação dele. Se eu vier aqui na simulação, nessa opção aqui Simulation, apertando F5, e eu apertar Start novamente nessa tela, eu já vou ter uma mensagem de erro, porque a área de configuração, a área configurada aqui, né, para simulação, ela está configurada errada, né? Eu vou vir aqui no F3, o área WPIS, que é o local onde a gente configura essas informações, e aí a gente vai ver que está tudo apagado, tá vendo? Então, aqui voltei F2, nessa tela aqui inicial, você tem informações da área gráfica, algumas informações referentes ao programa, né, como a numeração, o número da linha do programa que vai estar sendo simulada, né. Também aqui temos as coordenadas, que é importante a gente acompanhar, né, a execução do programa, as coordenadas em X e Z, e os valores de avanço, tá bom? Então eu vou configurar aqui, a gente vai vir aqui na área WPIS, e a gente vai estar utilizando uma peça como referência aqui para a gente estar fazendo essa programação, tá bom? A gente vai programar essa peça aqui, tá bom? A gente vai estar trabalhando com essa pecinha aqui e vamos configurar essas informações lá na área, nesses gráficos aí, nessas medidas, essas cotas aí ao lado, e vamos descobrir o que seria necessário aí para todas essas, para funcionar corretamente. O importante, principal aqui na peça, você tem uma informação do tamanho da peça, é o tamanho dela, o comprimento e o diâmetro, tá? Comprimento e o diâmetro. No caso, a gente vai estar trabalhando agora com as opções aqui de 51.5 de comprimento e o diâmetro de 24. Lembrando que a usinagem, né, a matéria-prima dessa peça era 25.4, né, o material bruto, né, da peça. Então vamos respeitar, então 25.4 e 51,5. Vamos lá, vamos configurar isso aí e ficaria assim então. A primeira opção, que é o área X mínimo, essas opções de área, na verdade, todas elas estão relacionadas à área gráfica, tá? A área de simulação. Então, o área X mínimo seria o valor mínimo no eixo X que você quer visualizar na simulação. Por exemplo, eu voltando aqui no meu programa, aqui na linha N35, eu programei um X de menos 1. Esse X menos 1 é o menor valor em X que eu programo, tá? Que é na hora do faseamento. Eu não faço nenhuma programação além desse X negativo menos 1. Então, lá na simulação, importante esse X mínimo aqui ser um valor um pouquinho além desse menos 1 para me conseguir visualizar ele na simulação. Então, a X mínimo seria o menor diâmetro que eu quero visualizar. Então, se eu colocar aqui um menos 5 aqui, ó, já vai ser um valor além dos menos 1, eu vou conseguir visualizar e vai ficar legal a configuração, tá? Se eu colocar um valor acima de menos 1, colocar lá um X10 e o deslocamento que eu fizer for no X de menos 1, eu não vou conseguir ver a ferramenta deslocando até esse menos 1. Ela vai desaparecer na área gráfica, a gente não vai conseguir visualizar bacana ali o percurso, né, da ferramenta. O área Z mínimo, a mesma coisa, é o valor de mínimo de Z que você vai estar programando. Nessa peça ela tem 51.5, a gente pode jogar então um valor além de 51.5 para a gente visualizar ali o comprimento da peça total. Vou colocar aqui menos 55, vou arredondar, colocar os valores mais né, um pouquinho além. O 55 tá legal, além dos 51.5. O X máximo e o Z máximo, que são os dois próximos, estão relacionados aí ao X, o maior diâmetro em X que a gente vai visualizar, e o maior comprimento, né, o maior deslocamento em Z que a gente vai visualizar. Na programação, o maior deslocamento que a gente faz é aqui, ó, no ponto de troca, onde você tem o X50 e o Z50. Né, então seriam os maiores valores. Então, para mim conseguir visualizar esses valores lá na simulação, o área X máximo tem que ser um valor além dos 50, eu vou pôr um 55 positivo, né, vai visualizar até o X55. E o Z eu vou pôr 55 também. Isso vai permitir eu visualizar aí a parte do ponto de troca, tá bom? O Workpiece diâmetro, eu vou colocar o diâmetro da peça, que seria aqui 25.4. A peça está com 24 aí, mas o material dela
final, né, o diâmetro final, matéria-prima que a gente considera aí é um pouco maior, tá? Que é um diâmetro de 1 polegada, 25.4. Se eu colocar 24 aqui, tá legal também, não vai dar erro, tá? Se eu colocar 24 aqui, que é o diâmetro da peça, isso aí vai representar o bloquinho, né? Um retângulozinho com o tamanho da peça, né? Pra gente visualizar aí legal o deslocamento da ferramenta sobre esse bloco. Aqui a gente vai ter o Z mínimo, que seria o comprimento da peça, tá? Esse workpiece Z mínimo é o comprimento da peça. E tem que ser negativo, tá? Então 51.5 menos 51.5. E aqui o workpiece Z máximo seria o tamanho, né? A posição da face direita da peça na simulação. No caso, eu quero que essa posição da face direita fique exatamente na origem. Então eu vou deixar aí como 0, beleza? Vou deixar aqui como 0 pra gente já ter uma simulação bacana. Aí a gente vai voltar agora lá para a tela de simulação. Só vou tirar esse desenho daqui, essa imagem, e vamos voltar aqui agora para a simulação. Apertei aqui F7, estou aqui na tela de simulação. Quando eu apertar aqui o Start, ele já vai fazer a simulação para mim da execução aqui do programa. Bacana? E atenta aqui que eu consegui visualizar o ponto de troca, tá vendo? Olha lá, vi aqui que a ferramenta veio a uma distância, né, uma posição aqui no diâmetro e no Z aqui de 50 e 50. Aí se eu alterar, tipo assim, às vezes você colocando para visualizar o ponto de troca, você vai ter uma área aqui, ó, a visualização da peça muito pequena. Então se você conseguir reduzir essa área que ficou aqui acima e abaixo aqui, ó, que está sendo meio que inútil, né, não representando nada, eu vou conseguir melhorar esses recursos. Então vamos lá, vamos vir aqui no área WPiece, e aqui no área WPiece eu vou alterar o X máximo, para invés de 55, eu vou colocar aqui uns 30. Porque aqui a gente tem o ponto de troca nosso, olha aqui. Na hora do faceamento eu coloco aqui um X30, eu vou colocar uns 35, né? Porque aqui eu vou querer visualizar bem próximo ali da peça. Então vou vir aqui no área WPiece e vou mudar esse X máximo aqui para 35. A gente vai ver que vai ficar bem melhor, tá? E o ponto de troca, ao invés de ficar o Z máximo, ao invés de ficar lá no ponto de troca, eu vou reduzir para ele ficar bem próximo da peça. Vou colocar aqui uns 5 milímetros, tá? Para ele ficar bem próximo da peça. Aí na simulação, se eu visualizar aqui agora, olha que bacana. Eu vou ter uma distância aqui de 5 no Z e de 35 aqui que eu tinha configurado no X, né? Daí você tem uma visualização bem melhor aqui do deslocamento da ferramenta. Um recurso que é muito interessante agora, é importante a gente saber utilizar, é a simulação ponto a ponto, a simulação bloco a bloco. Para você ativar essa simulação, você aperta o asterisco, tá, no seu teclado numérico, que vai habilitar essa opção aqui, o SBL, tá vendo, no simulador? Isso vai permitir você fazer o quê? Quando você pressionar o F5, o Start ali para simular, ele vai simular linha por linha. Então, cada deslocamento que a ferramenta faz, você tem que apertar Enter para ela executar. Tá vendo? Então, aqui é bom esse recurso, porque você consegue acompanhar qual a linha do programa, as coordenadas, o valor de avanço, tá vendo? Se tiver algum movimento errado, você consegue localizar qual foi a linha que aquele movimento que ficou meio que fora de padrão, ele foi executado, tá vendo? Então você consegue acompanhar linha a linha apertando F5 para cada movimento. Bom, quando a gente faz sem o single block, ele desativado, eu dou o Start aqui, ele já simula, né? E você acaba não conseguindo acompanhar qual é a linha que está, qual que é a posição exata, né, na execução ali dos movimentos gráficos aí na tela. Bom, basicamente isso, tá, para programar. Agora, para a gente programar o 3D View, que é a simulação em 3D, eu voltei aqui à tela, vou vir aqui na opção F7 em 3D View, e a gente tem que configurar essa opção aqui, ó, Workpiece, tá? Vou vir aqui no Workpiece e vou configurar o seguinte, olha, essa primeira opção é o zoom, então não vai mudar muita coisa. Se eu colocar os 50, de 50 a 100% que consegue oscilar, variar. Se eu colocar 50, a peça fica menorzinha na tela, se eu colocar 100, a peça fica maior na tela, tá? Assim não vai influenciar muita coisa não. Deixei 90 ali, que não fica um valor ali bacana. Esse Workpiece Ref Point aqui, Z, ele é a distância, tá? Que a gente tem que indicar aqui dentro, esse valor, é a distância do zero máquina até o zero peça. Esse valor do deslocamento do zero máquina ao zero peça é a definição da origem, né? Para a programação da nossa peça. Isso aqui, olha, no nosso programa, ele é definido pela função G54. Então, quando a gente programa G54, eu estou definindo zero peça. E como é que eu vejo o valor que está configurado aqui nesse deslocamento? Eu retorno aqui com F2 até a página inicial, venho aqui na opção Set in Data, Zero Offset, e
aqui, olha, eu vou ter acesso às páginas do G54, G55, 56 e 57. No caso, como a gente está usando o G54, a gente tem que pegar o valor que está aqui no eixo Z, né, e colocar lá naquela área de simulação. Quando a gente for colocar aquele workpiece Z, né, a gente tem que colocar lá aquele valor que está pedindo na nossa simulação, exatamente o valor que está aqui no G54. Esse valor nunca ele vai ser zerado, tá, pessoal? Na máquina, na prática, ele nunca vai ser zero. Vai ser um valor referente ao tamanho da placa, ao tamanho da peça. Então, quando a gente for fazer uma usinagem prática, a gente tem que vir configurar esse deslocamento de origem para que a ferramenta faça a usinagem na posição correta. Como a gente está simulando, a gente pode deixar aqui zerado. A gente não tem a máquina, né? Isso pode variar de máquina a máquina. A gente pode deixar aqui zerado e garantir que lá na simulação, voltei tudo aqui, ó, lá na simulação 3D, voltei lá no Part Program, F3, no Edit, vim no 3D View novamente, agora aqui em Workpiece, esse Workpiece Ref Point, ele ser exatamente o valor do Z que está lá na página do G54, que no caso é zero, então já deixa ele zero aqui também. Se tivesse lá um outro valor configurado, ou na máquina tiver um valor diferente configurado, você coloca esse valor exato que está na máquina aqui. Aqui seria o próximo, aqui, o Workpiece Expansion em Z, seria o sobremetal. Isso aqui é legal, sobremetal no comprimento. Isso aqui é legal para a gente visualizar o faceamento da peça, ele retirar a quantidade de material na face. Vamos deixar aqui 1 milímetro, como se fosse o material à direita da origem, tá? Depois aqui a gente tem o tamanho da peça em Z negativo, que ela tem 51.5, né? 51.5. Aqui a gente tem o diâmetro da peça, que vai ter 25.4. E o comprimento da peça fora da placa, né? Fora da castanha. Isso aqui é importante você pegar o valor real, tá? Você saber qual que é a fixação da peça na placa, saber quanto que ela tá ficando aqui para fora, pra gente conseguir fazer uma simulação segura se vai haver alguma colisão ou não na peça, tá? Na máquina, né? Quando a ferramenta vier usinando, ela não acabar colidindo, tá bom? Então aqui nessas máquinas mesmo, as máquinas que a gente vai estar fazendo na prática, ela tem esse comprimento da castanha aqui igual a 15,5 mm. Eu pegando aqui 51,5 mais 1, 52,5, tirando esses 15,5, eu vou ter aqui 37, tá? Então esses 37 seria a quantidade que ele ficaria para fora, de acordo com a máquina que a gente tem. Esse valor pode variar dependendo da máquina, a forma de fixação, tá? Mas esse valor tem que ser um valor seguro, né? Para você conseguir fazer toda a programação sem encostar, né? Sem chegar a tocar aqui nas castanhas. Bom? Então se eu já voltar aqui e simular, a gente já vai ter, né? Antes da gente ir na simulação, vamos ver aqui essas opções aqui que são interessantes. Aqui em Resolution, você consegue alterar de 0 a 2. Aqui, sendo 2 a melhor resolução. Então, a gente pode deixar sempre com a melhor resolução, para ficar mais bonito, assim, a aparência. Esse Step Width é a velocidade, tá, da simulação. Você pode ir de 1 até 99, tá? 99 mais rápido. Vou deixar 1 para ele ficar mais lento. O Tool Presentation, no torno, não vai mudar nada assim na sua simulação. A gente pode deixar o padrão 1, tá? No simulador de fresa, tá? De fresa CNC, você tem algumas opções aí que você consegue exibir a ferramenta, não mostrar a ferramenta, mostrar a ferramenta meio que aramado, então tem algumas opções a mais. Aqui no torno não surte efeito, tá? No Collision Detection, se você deixar ele 0, fica desativado, e se você deixar como 1, você ativa essa detecção de colisão. Que é o caso de você às vezes vir usinar e encostar na placa ou fazer um movimento rápido em cima da peça, ele já vai te dar um alarme falando que vai ter uma colisão, tá? Então deixar 1 é legal, importante. O Clamp Device é interessante, isso aqui também, olha que bacana. Vou colocar o Clamp Device aqui, vou deixar ele como 0 para vocês verem, ó. Coloquei o Clamp Device como 0 e vou lá na simulação. Quando eu der o Start aqui, ó, ele vai mostrar só a peça, tá vendo? Ó, vai fazer usinagem. Quando eu coloco o Clamp Device como 1 e vou na simulação, ele vai mostrar para mim a placa e a peça, então eu vejo a fixação da peça, tá vendo? Se eu chegar aqui e colocar o Clamp Device como 2, colocar aqui como 2, você pode fazer o seguinte, olha, você pode colocar, você vai ter o seguinte, você vai ter isso aqui, ó, a ponta, né, a placa e a ponta rotativa, tá bom? Que aí você consegue, aí só que aqui deu o erro de colisão, aí no faceamento ele teve o erro de colisão. Bacana?
Então vamos lá. Então configurado esse shader de view, deixa eles 1. Se colocar 0 que fica bem feio as imagens, tá vendo? Fica... Vou deixar aqui como 1 também. Olha lá. Se eu vir aqui na simulação, olha lá. O shader de view fica uma cor mais sólida, tá vendo? Não fica muito bonito não. Quando você coloca o shader de view, ele dá uma sombra, uma luz ali, uma iluminação diferente na peça, que fica mais bacana ali a visualização. Ok? Então aí você tem aí a simulação, né, em 3D aí da peça também, usando o 3D View. Ok? Então, praticar agora aí e configurar com outras peças, tá? Com outras dimensões, para a gente conseguir ter mais domínio aí sobre essas configurações, tá bom? Então até o próximo vídeo aí, pessoal. Até mais.